No Papo de Redação hoje, Marcelo Pellegrini, secretário da Indústria e Comércio, semana que antecede o 1º de maio. Estamos preparando nossas equipes, tanto do Jornal Agora como da STZ, para falar um pouco sobre o trabalhador, sobre o Dia do Trabalho, sobre a indústria, sobre o trabalho de uma maneira geral. E recebendo hoje o secretário da Indústria e Comércio para saber o que foi de ganho nesses últimos anos, o que a Secretaria de Desenvolvimento ou a Secretaria de Indústria e Comércio, no desenvolvimento do emprego e trabalho, dessa relação entre trabalho, entre empresa e trabalhador. O que a Secretaria tem feito? Qual é o papel da Secretaria da Indústria e Comércio, já que estamos prestes aí a comemorar o Dia do Trabalho? Tudo bem, Marcelo Pellegrini? Boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Papo de Redação. Boa tarde, Fernando. Uma alegria estar aqui com você para falar de um tema de suma importância como esse. O que a Secretaria pode dizer que teve de ganho nesses últimos anos, né, nessa relação emprego e trabalho? Olha, Fernando, desde que a gente esteve à frente da Secretaria, né, entrei na Secretaria em 2001 e assumi a pasta em 2002, eu venho de entidade de classe, então eu já fui diretor do Sindicato Comércio, já fui vice-presidente da Associação Comercial, já fui presidente da CDL, e a gente sentia, por várias razões, a gente sentia uma dificuldade muito grande de interlocução do poder público com a iniciativa privada. Existia uma distância, porque normalmente o dirigente ele vai falar com o prefeito de turno, né? E o prefeito precisa, no nosso entendimento, precisa de alguém que depois vá acompanhar aquele assunto diuturnamente. Então, a nossa proposta, desde o início na Secretaria, foi ser esse elo entre o poder público e a iniciativa privada. E hoje eu acredito que a gente conseguiu alguns feitos. O primeiro é essa parcimônia que a gente tem entre Associação Comercial, CDL e Sindicato, SEIS e CIESP e Prefeitura. Esse foi um trabalho bastante interessante e hoje a gente procura e tem conseguido no município fazer tudo em conjunto. Então isso é muito gratificante e quero aqui inclusive aproveitar para agradecer a essas entidades a compreensão e o trabalho em parceria. O segundo foi o nosso trabalho envolvendo SEBRAE, SENAI, SESI, que a gente foi buscar parcerias com eles. Para quê? Para trazer cursos de qualificação sem custo, para trazer programas novos e inclusive até para trazer escolas. Porque através do próprio Centro Paula Souza, nós implantamos a FATEC em Sertãozinho e trouxemos 3 turmas da ETEC, que hoje funciona lá no Winston Churchill. O que falta a ser conquistado pela Secretaria da Indústria e Comércio que você acha que seria realmente uma grande tacada? Na verdade, esse trabalho é uma sequência, né? O que a gente não pode é perder esse referencial. E eu acredito que a Secretaria de Indústria e Comércio ela conseguiu ganhar esse destaque. Hoje, porque nós estamos trabalhando com curso profissionalizante e de treinamento? Porque nós temos no outro lado a demanda do empresário. Né? Por que nós coordenamos a Comissão Municipal de Emprego? Porque nos cursos de qualificação em parceria com a Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Estado, a gente vai levar justamente essa demanda. Por que é nosso relacionamento com o Centro Paula Souza, FATEC ETEC? Por mesma razão, nós estamos justamente levando esse pleito e com o Senai não é diferente. Então a gente fica muito contente e eu digo a você que o que falta é aprimorar ainda mais isso, estreitar mais essa relação e com certeza trazer cursos, produtos e serviços novos para Sertãozinho. Marcelo, quando você, da Secretaria da Indústria e Comércio, quando o município coloca vários cursos à disposição, isso reflete no chão da fábrica? Aumenta a demanda ou aumenta o número de pessoas contratadas pelas indústrias da cidade? Isso é uma pergunta muito interessante, Fernando, porque na verdade a gente tem o hábito de dizer sempre isso, a gente ouve há muito tempo, essa questão da falta de qualificação. Falta de qualificação. Sertãozinho vem se tornando ao longo do tempo um referencial de treinamento e formação de mão de obra em nível técnico e tecnológico. Basta ver Instituto Federal,
FATEC, ETEC e SENAI, fora as escolas particulares. O que está faltando, na verdade, se continua faltando mão de obra? Na minha visão, falta justamente essa interlocução, porque às vezes a gente é levado a crer que a gente treina e forma mão de obra, mas a empresa, de repente, está precisando de outro tipo de mão de obra. Então, daí a importância dessa interlocução. E esses cursos do PEC, de qualificação, a gente vê pelo PAT. A Secretaria de Indústria e Comércio também tem uma coordenadora lá no posto de atendimento ao trabalhador. Quando a gente traz frente de trabalho, traz o PEC, que é o Programa Estadual de Qualificação, a gente está atendendo aquele pessoal mais despreparado, né? E que às vezes, Fernando, vê todo o boom de Sertãozinho, o desenvolvimento da indústria e do comércio, e na verdade ele fica à margem disso. Então a gente precisa trabalhar com qualificação de ponta, mas pensar também aqui embaixo nesse trabalhador menos qualificado. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente olha os números, né? Contudo, mesmo com 2009, foi um ano que nós fechamos mais de 2.000 postos de trabalho, foram dos 2.440 postos fechados no ano. E quando eu digo postos fechados, o que é isso? Entre admitidos e demitidos no mesmo ano, nós tivemos um saldo negativo. Significa que nós cortamos vagas. Só que se a gente pegar os últimos 5 anos, nós criamos efetivamente 12.000 novos postos de trabalho. Então a gente percebe que esse resultado da qualificação e dos programas de baixa renda estão efetivamente refletindo no chão de fábrica e, mais do que isso, inserindo como a nossa indústria é uma indústria de ponta, a gente tem que dar alguma ferramenta para inserir esse trabalhador no nosso mercado de trabalho. Nós temos cursos profissionalizantes sendo oferecidos na cidade e no distrito de Cruz das Posses? Nós temos no distrito de Cruz das Posses, nós temos uma unidade lá de qualificação. Eu chamo, é um centro de qualificação, mas é uma unidade eclética, porque nós já tivemos cursos lá feitos só pela Fundam, tivemos cursos feitos pelo Instituto Federal e tivemos cursos em parceria com o Senai. Então, é isso que a gente está buscando. A procura é grande. É claro que tem determinados cursos que, principalmente, por exemplo, vou dar só rapidamente, nós conseguimos uma turma do Senai de traçagem para o período diurno. E aí a gente não teve adesão, obviamente, pelo horário. Mas isso são coisas que a gente vai adequando. O importante é a gente ter o centro lá e o empresário saber que tem esse centro lá. Eu dou o exemplo que em Sertãozinho nós, numa ocasião, discutimos sobre a fundição. Sertãozinho tem uma indústria importante de fundição e nós precisávamos trazer curso de fundição. E quando se chegou à conclusão, o Senai entendeu na ocasião o seguinte: olha, nós não temos que fazer um curso regular, nós vamos trazer uma unidade móvel porque atende ao número. Então isso foi feito. Então só aí é um exemplo das ferramentas que a gente tem com esses diversos parceiros. Bom, os cursos estão à disposição, podem entrar em contato com a Secretaria da Indústria e Comércio. Da Indústria e Comércio. E uma coisa que eu queria destacar, Fernando, que eu penso também que faz muita diferença em Sertãozinho, é o programa Jovem Cidadão de Sertãozinho, meu primeiro trabalho. Foi um programa criado em 2002, a Lei 3752, e ele faz o quê? Ele dá a primeira oportunidade de trabalho para o jovem na modalidade de estágio. Então hoje nós estamos com aproximadamente 500 jovens estagiando e eu tenho certeza que muitos desses jovens não deixarão as empresas ao final do estágio. Eles serão efetivados. Isso é uma alegria muito grande, porque é outro problema também histórico que a gente enfrenta, né? Aquela questão, puxa, mas eu vou treinar um profissional, eu vou pagar o piso para esse profissional, vou ter todos os encargos e depois, quando ele estiver formado, ele acaba deixando a empresa e indo embora. O estágio permite, a um custo muito menor, sem encargos trabalhistas, você formar aquele profissional nos moldes da sua empresa. Então é um programa que eu reputo de muita importância em Sertãozinho e a gente tem visto números bastante satisfatórios de adesão de jovens e de empresa. A Secretaria de Indústria e Comércio vive o dia inteiro com jovens procurando e sendo colocado. Isso é uma alegria muito grande para a gente.
Bom, o que a Secretaria tem para comemorar nesse 1º de maio, Dia do Trabalho? Na verdade, fora toda essa questão das parcerias, a gente vê o desenvolvimento e a fixação de Sertãozinho. De um lado, a indústria se tornando referência cada vez mais no setor sucroenergético, um setor que a gente não pode nunca falar em crise, mas a gente está vendo alguns movimentos dificuldades e desafios, né? Mas Sertãozinho vem se mostrando firme. Por exemplo, o principal desafio do ano passado e esse ano é enfrentar a seca, enfrentar os problemas climáticos. Justamente, com a baixa oferta de cana que nós tivemos na última safra, e esse ano a gente já começa a ver os números se movimentarem para baixo da produção, a gente particularmente não vê nenhum grande projeto sendo lançado. Então esse é um desafio. Então para quem tem que produzir, segundo dados de especialistas, mais 120 usinas até o ano de 2020, passando de mais de 600 milhões de toneladas de cana para 1,4 bilhão de toneladas de cana, nós temos uma avenida imensa. O que está sendo feito no momento? Ainda muito incipiente, um movimento muito pequeno. Na outra ponta, um dado curioso, nós tivemos em Sertãozinho, em janeiro e fevereiro, a criação de 1.950 novos postos de trabalho. Janeiro e fevereiro não tem a sazonalidade da safra. Historicamente são meses fracos. Fracos na criação de emprego. O que significa? Só na indústria são 1.100 novos postos de trabalho. Então, embora não tenhamos grandes projetos, e a gente tem algumas empresas efetivamente em dificuldade, isso é fato, a gente tem um serviço de manutenção das usinas muito maior do que nos anos anteriores. É o que esse número nos mostra. E que também pode nos levar a crer ou acreditar que outros projetos estão aparecendo fora do setor sucroenergético, ou seja, com indústrias de outros setores. Exato. De outra modalidade. Por exemplo, na mineração, petróleo e gás. Eu tenho informações que junho, julho, uma grande empresa de Sertãozinho deve receber uma demanda grande de trabalho, de fabricação de projetos da Petrobras para o pré-sal. Então isso já começa a criar novos postos de trabalho, desenvolver outros setores sem ser o açúcar e álcool. Isso também pode ser um dado, né? Isso é um dado, Fernando, e efetivamente hoje a gente tem um número que aproximadamente 30% do produto acabado de Sertãozinho, já da nossa indústria, já atende outros setores que não o sucroenergético. Isso passa a ser bom, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque é o principal setor, o sucroenergético? Veja bem, Fernando, nós não estamos falando de 30% das empresas. Nós estamos falando de 30% do produto acabado. Isso é importante distinguir. E o que significa isso? Que as empresas, embora fornecedoras fortemente para o setor sucroenergético, elas também estão pisando em outros setores fortemente. Exportação é um dado que eu gosto muito de dizer, porque nós partimos de 2003 para uma cifra praticamente inexistente, que era 68 milhões de dólares, para 2010, que é o último dado fechado, para 600 milhões de dólares. Então, se nominalmente 600 milhões de dólares não é uma coisa estratosférica, mostrou um crescimento muito grande desse mercado, dos nossos produtos lá fora. Então, isso também é um outro cliente. Isso nos deixa muito felizes. Então, o que eu digo para finalizar a questão da comemoração é esse apoio e o reconhecimento que a Secretaria de Indústria e Comércio teve do comércio, da indústria, nessa interlocução, nessa satisfação das necessidades do nosso empresário. Eu costumo dizer ao prefeito que nós temos uma grande vocação, que é o empreendedorismo. Então isso nós temos que cuidar com muito zelo, com muito carinho, porque é isso que nos trará receita, que nos trará emprego, inclusive para as próximas gerações. Marcelo, muito obrigado pela visita, em comemoração ao 1º de maio, registrando a Secretaria da Indústria e Comércio no nosso programa. Eu que agradeço, Fernando, e lembrando só que a nossa Secretaria, além de Indústria e Comércio, também é de emprego. Então é uma preocupação constante
a gente buscar essas ferramentas para atender a nossa população. E eu parabenizo vocês por destacar esse tema. A gente lembra do 1º de maio sempre como um feriado, e ele é muito mais do que isso. Os sindicatos estão aí se movimentando também para uma grande festa, e a gente tem que comemorar mesmo e destacar essa importância das nossas entidades, do poder público, do comércio e indústria em nossa cidade. Muito obrigado, um abraço a você e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Marcelo Pellegrini. No Papo de Redação, só lembrando que a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, a Força Sindical, estarão promovendo no próximo dia 29, no Parque Ecológico, uma grande festa, inclusive com o sorteio de um carro 0 km. Os cupons estão sendo trocados, um cupom por 1 quilo de alimento não perecível. Você ganha o direito de participar do sorteio e estar presente. Estando presente no Parque Ecológico, você concorre a um carro 0 km. E ainda, a informação que nós recebemos, que provavelmente estará na Festa do Trabalhador em Sertãozinho o governador Geraldo Alckmin. Vai ser uma grande festa no Parque Ecológico com o César e Paulinho, um grande show, enfim, uma festa bonita para o trabalhador sertanezino. O Papo de Redação fica por aqui com Marcelo Pellegrini, aqui na STZ, no STZ Notícias.